querida líder, que bom que você está conosco em mais uma aula de liderança para as mulheres. Hoje o nosso assunto é sobre administração do tempo. E a pergunta é: como aprendemos a administrar o nosso tempo? Será que nós estamos administrando o nosso tempo com equilíbrio e com sabedoria? Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Olha que mensagem ao nosso coração. Nós precisamos todos os dias saber contar o nosso tempo, administrar o nosso tempo. E nós vamos falar algumas dicas importantes para você também administrar o seu tempo. A primeira dica é: ore, fale com Deus, o dono do tempo. Ele pode te ajudar a administrar o seu tempo. Você também pode apresentar a ele a sua lista de afazeres. Às vezes nós temos muitas coisas para fazer. Lista esses afazeres que você tem que dar conta e apresenta para ele. Além disso, você precisa também estabelecer as prioridades e os seus alvos também. Também você precisa eliminar as atividades desnecessárias e aquelas que são impróprias, que você sabe que tem feito, tem praticado e precisam ser eliminadas aí. Você também precisa delegar o máximo possível. Não precisa assumir tudo sozinho. Delegue algumas coisas para outras pessoas. Planeje e organize o uso do seu tempo. Isso de maneira semanal e também diária. Existe uma frase que pode te ajudar. Faça primeiro aquilo que é importante. Dê atenção maior e imediata às tarefas mais importantes. Quando você coloca numa ordem de prioridades aquilo que realmente não pode deixar de ser feito, isso vai te ajudar na sequência de atividades que você vai fazer durante o seu dia. Mas existe também um planejamento diário que você pode fazer. Bom, eu já dei essa dica anterior. Você precisa sempre, antes de começar qualquer atividade do dia, pedir ajuda de Deus. Logo pela manhã, naquele momento de comunhão com Deus, você já entrega nas mãos de Deus tudo o que você precisa fazer. Sabe, aquelas atividades grandiosas que você tem que fazer, um grande projeto que você precisa desenvolver, um programa que você precisa realizar aí na sua igreja. Já logo pela manhã, entrega essas tarefas para Deus, apresenta para Ele, que Ele vai te dar a orientação certa para você resolver e realizar. Você também precisa preparar uma lista mestre de afazeres. Essa lista mestre é que vai te balizar, é que vai te dar um norte para as outras atividades, colocando sempre as prioridades em primeiro lugar. Depois você precisa aprender a cumprir a sua agenda. Sabe aquela agenda? Pode ser analógica ou digital, não importa. Você tem aquela sua agendinha onde você sabe o que vai realizar durante o dia e cada atividade cumprida você vai marcando ou riscando ou eliminando, porque assim você realmente vai cumprir a sua agenda diária, semanal, mensal, anual, enfim, você vai administrar seu tempo. Olha o que o Roger Black também tem para nós nessa aula. A agenda bem organizada nada mais é do que uma ferramenta para administrar o tempo. Se você pensa que quem anda com a agenda por aí já está atrasado, já está em outro tempo, não. Quem tem uma agenda sabe o que vai fazer, se organiza, sabe administrar o seu tempo, então ela pode ser uma aliada do seu dia, da sua vida também. Mas parece fácil falar, nem sempre é tão fácil praticar. Quantas vezes a gente acumula papelada na nossa casa, na nossa escrivaninha, no nosso escritório, na nossa bolsa, no carro, enfim, em todo lugar tem papelada. Olha só essa frase interessante. A falta de organização com sua papelada pode diminuir a sua capacidade de atuar com eficiência. Ou seja, excesso de papelada vai te atrapalhar na administração do seu tempo. Existe outra frase também do mesmo autor. A verdadeira causa da crise causada pela papelada é um problema relacionado com a tomada de decisão. Você pega a mesma folha de papel 5 vezes e a põe novamente de lado porque não consegue decidir o que fazer com ela.
Você já percebeu que às vezes isso realmente acontece com a gente? Quando às vezes a gente tem tanta papelada ao nosso redor, a gente não sabe por onde começar, não sabe por onde resolver, não é verdade? Então, precisamos organizar a nossa papelada. Olha o que a Stephanie Winston mais uma vez deixou para a gente como recado. É curioso, no entanto, o fato real que muitos executivos experientes na tomada de decisão ficam bloqueados diante de folhas de papel. É por isso que muitos executivos hoje em dia usam o método digital também para facilitar essa questão de acúmulo de papelada. Você pode encontrar a melhor estratégia para que realmente a papelada não atrapalhe a administração do seu tempo. Existe então o quê? Um destino para cada papel e nós precisamos saber o destino de cada papel assim que ele chegar em nossas mãos. Temos aqui algumas opções para você saber trabalhar com o papel. Olha só, a primeira delas é delegar. Você sabe para que você está com aquele papel na mão? Para que serve? É para pagar uma conta? É para guardar? É para arquivar? O que você vai fazer com aquele papel? Você precisa delegar um destino para aquele papel. Você também precisa saber o que tem naquele papel, ou seja, ler o conteúdo dele. Além disso, você precisa agir. Se você tem que pagar uma conta, pague logo. Se você precisa assinar algo, assine logo. Você precisa agir para resolver logo a vida daquele papel. Além disso, se é algo que você precisa arquivar, você precisa arquivar logo o mais rápido possível. Não acumular esse documento ali. E aquilo que precisa ser eliminado, jogue no lixo. Não fique acumulando. Às vezes também precisamos reciclar algum material, algum papel. Quem sabe você acumulou e você sabe que tem um destino certo para aquele papel, recicle. Você pode, quem sabe, obter uma nova utilidade para aquele papel. O mais importante no meio de tudo isso, a primeira delas é: evite usar o mesmo papel mais de 2 vezes. Além disso, decida o que é realmente desnecessário. A terceira dica: reserve tempo a cada dia para lidar com os papéis. Outra dica importante é: concentre-se na pilha de papéis que necessitam realmente de resolução. Sabe quando você tem que organizar ali o que ainda tem que pagar, o que tem que resolver, o que tem que ser arquivado? Você precisa separar muito bem essa papelada, ok? E nas reuniões? Você, líder, geralmente é que coordena algumas reuniões, é que dirige, é que comanda algumas reuniões aí, tanto na igreja quanto no seu dia a dia de trabalho, na sua vida pessoal e profissional. Agora vamos dar algumas dicas importantes para a administração das suas reuniões. Primeira dica importante que você deve aprender: como sempre, como cristãs, nós precisamos sempre orar. Ore a respeito da pauta da agenda. Você geralmente, quando vai fazer uma reunião, você elabora aquelas pautas que precisam ser conversadas, precisam ser avaliadas e decididas em grupo. Então, você precisa orar a respeito da pauta da agenda. Depois, você deve organizar a agenda por ordem de o quê? Exatamente, prioridade. Lembre-se também da sua missão e do seu propósito como líder. Isso é importante deixar bem definido para que os seus liderados também aprendam e sintam qual é a missão e o propósito dessa reunião. Distribua a pauta da agenda previamente. Como é importante, os liderados, a sua equipe já está ciente do assunto que vai ser falado, né, de forma geral, do qual vai ser discutido, para que realmente aquela proposta ela seja bem avaliada durante a sua reunião. Permita que outros contribuam com os itens da agenda. Como é importante quando todos podem participar, contribuir de alguma forma para que a proposta ela seja bem elaborada e também bem executada. Inicie e termine a reunião na hora prevista. Tenha esse controle do tempo que começa, do tempo que termina e tente trabalhar dentro desse período. Estabeleça também um prazo limite para avaliar e discutir as pautas. É importante você, dentro dessa administração do seu tempo, deixar um momento para avaliar as pautas, avaliar o que está sendo discutido. E também atenha-se à agenda.
Não fique fugindo muito da pauta, fugindo dos assuntos, porque isso vai dificultar as definições da sua proposta que você tem colocado ali na sua agenda. Isso é importante para que você tenha sucesso na administração do tempo nas suas reuniões. E nós temos aqui uma proposta de modelo de agenda. Esse modelo, você vai discutir o assunto, você vai definir quem é o responsável, o objetivo e o tempo que você vai gastar para aquele assunto a ser discutido. Isso é muito importante na sua administração do tempo. Além disso, temos aqui também um modelo de folha de ação. Veja aqui na nossa tela. Quando você for trabalhar com um modelo de folha de ação, você precisa discutir o assunto que vai ser trabalhado, a ação e o tempo que será dedicado a isso e quem é o responsável por essa folha de ação. Vemos aqui alguns exemplos. Por exemplo, folhetos é o assunto 1. O tempo, aprovar a impressão de 1000 folhetos até 6 de abril para o retiro. Quem é o responsável? A Daiane. Quando você deixa isso bem definido, visualmente também, isso facilita a absorção do assunto, facilita com que a sua equipe entenda qual é a sua proposta e de forma eficiente eles conseguem executar aquilo que você tem como proposta. Isso é importante. Bom, a aula de hoje deu dicas importantes para você administrar seu tempo, tanto na sua vida diária, também na sua papelada, na administração do tempo nas suas reuniões como líder, não é isso? Agora você também precisa administrar a sua vida. E para você administrar a sua vida, você precisa de 3 dicas importantes. A primeira é importante você ter boa saúde. Você tem cuidado da sua saúde, dedicado um tempo para cuidar da sua saúde, com atividade física ou com um estilo de vida mais saudável. Além do mais, você precisa também dedicar tempo para os relacionamentos. Que relacionamentos são esses? Os relacionamentos familiares, o relacionamento com as amigas, com os amigos, com o próximo, com a comunidade, com a igreja. É importante você dedicar um tempo para isso também. E você também precisa dedicar um tempo muito especial para Deus. Querida líder, permita que Deus administre seu tempo, entregando-lhe os planos, os seus horários, a sua agenda e também os seus programas. E mais do que isso, entregando a sua vida. Porque quando você entrega seu tempo para Deus, ele se torna precioso, eficiente e produtivo. Que realmente Deus te abençoe e administre bem o seu tempo. Com certeza você terá grandes resultados na sua liderança cristã.